Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Abram suas Bíblias comigo no Evangelho de João. Glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então abram comigo a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. São João, capítulo 17 e 14. São João 17, 14, diz assim: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Presta atenção no verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Amém, meus irmãos? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Levanta sua mão para o céu, diga comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, fala comigo pela tua palavra, em nome de Jesus. Podem se assentar e podem louvar a Deus com as palmas. Meus queridos irmãos e irmãs, a Bíblia Sagrada nos traz uma revelação aqui. Eu chamo isso de uma verdadeira revelação, porque o Senhor Jesus tinha uma vida de oração. O Senhor Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, ou ainda, o Senhor Jesus, mesmo sendo o legítimo e verdadeiro Filho de Deus, ele tinha uma vida de oração. Se quisesse encontrar Jesus, se quisesse saber aonde que Jesus estaria, era só procurá-lo no Getsemane. A Bíblia diz: e estava no Getsemane o lugar onde ele se acostumava a orar. Irmãos, se é o Filho de Deus, nós poderíamos imaginar que não haveria necessidade dele orar. Mas ele tinha uma vida de oração. Por que ele tinha uma vida de oração? Porque para viver nesse mundo, Jesus deixou bem claro: se quiser viver nesse mundo, se quiser existir nesse mundo, só tem uma maneira de você sobreviver a este mundo cruel. Você precisa ter uma vida de oração. Senão você não consegue viver nesse mundo. Senão você não consegue resistir aos ataques do diabo que acontecem neste mundo. Tem que ter uma vida de oração. Acerca do imposto, ou dos impostos, quando estamos falando dos impostos, certa feita foi cobrado, ou foram cobradas as didracmas de Pedro. Pedro chega todo assustado até onde está o Senhor Jesus. Quando Pedro chega até onde está o Senhor Jesus já vai perguntando para Pedro: ô Pedro, de quem é que se cobram os impostos deste mundo? De quem é que os reis cobram os impostos? Eles cobram os impostos dos seus filhos ou dos alheios? Ou seja, é cobrado imposto dos filhos do rei ou é cobrado imposto dos estranhos, dos que não são da família real? Pedro disse: são cobrados dos alheios. Então o Senhor Jesus disse assim: então Pedro, mais ou menos dessa maneira, se eu sou o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o dono desse mundo inteiro, por que eu teria que pagar imposto? Eu não tenho que pagar imposto, eu sou isento de pagar imposto, porque eu sou filho do rei, eu sou filho do dono desse mundo. Então eu não precisaria pagar imposto. Mas Jesus pagou imposto. Só que a questão da oração é diferente do imposto. Porque o imposto era uma imposição dos homens. Mas a oração não é uma imposição, mas é uma necessidade espiritual. Faz parte das regras e das leis do mundo espiritual. O Senhor Jesus tinha uma vida de oração. Ele mesmo dizia: orai, ou seja, vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Jesus constantemente falava da oração. E o que eu digo de revelador que tem nesse texto? Ora, irmãos, o Senhor Jesus ensinava seus discípulos a orar. O Senhor Jesus orava. O Senhor Jesus até chegou a nos ensinar a orar o Pai Nosso. Lá em São Mateus capítulo 6, versículo 9 a seguir, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Só que é extraordinário aqui. É diferente do Pai Nosso, é diferente dele pedir para os discípulos orarem, é diferente dele ensinar os discípulos a orar. Essa palavra é diferente, porque o texto, até o título de São João capítulo 17 é diferente. O que o título de João 17 nos diz? A oração de Jesus pelos seus discípulos. O que eu estou dizendo com isso? Jesus orou por nós. Jesus orou por nós. E quando ele faz esta oração por nós, irmãos, quando ele faz esse clamor por nós, ele está nos explicando o seguinte: eu já ensinei vocês a orarem, já ensinei vocês a orar. Preste atenção, irmãos, tudo tem seu tempo, né? Eu ensinei vocês a orarem, ensinei vocês a buscarem a Deus. Eu tenho insistido com vocês para orarem. Só que agora eu ainda tenho algo a dizer. Eu ainda vou orar por vocês, porque não adianta eu só te ensinar a orar, não adianta eu só pedir para você orar. Eu vou interceder por vocês. O Senhor Jesus intercedeu, orou por nós. E as palavras que ele coloca nesta oração são palavras de extrema importância para nós entendermos as nossas lutas diárias, para nós entendermos os nossos problemas, entendermos por que tanta tribulação na face dessa terra. Para isso você me acompanha no versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Hoje nós temos visto crente que diz que é crente, que é jogador de futebol. Nós temos visto crente que diz que é crente, atrizes de filme pornográfico, crentes que diz que são crentes, mas são apresentador de programa da podre, da imunda, da televisão. Tem gente que diz que é crente hoje, é crente, continua mentindo, continua roubando. Tem gente que diz que é crente e sobrevive com o dinheiro do tráfico de drogas. Tem gente que diz que é crente e mente na política, e alguns até são indiciados na Lava Jato e são crentes. São um modelo de crente hoje. Só que o que é esse modelo de crente hoje? É um modelo de crente, que o mundo e eles andam assim, ó. Andam com o mundo de uma maneira tão próxima, de uma maneira tão amigável, tão familiar, e de uma maneira assim, tão junta, que você não tem como fazer uma separação entre quem é de Deus e quem não é. São os modelos de evangelho que existem hoje. São os modelos de cristianismo que existem hoje. São as maneiras de viver no mundo hoje, flertando com o mundo, conveniado com o pecado, conveniado com o mundanismo, conveniado com as transgressões, com as iniquidades, com abominações, com concupiscências e com todo tipo de baixeza que você possa imaginar que um crente não pode viver. Nós temos observado, e a pessoa diz: não, eu sou crente. Como assim você é crente? Eu sou crente, eu vou te provar. Eu tenho carteirinha de membros, eu sou dizimista, eu dou as minhas ofertas, eu cumpro com os meus propósitos, eu dou as minhas cestas básicas, mas eu sou crente. Qual que é o problema? Você vai me discriminar agora? Você vai me julgar agora? É amigo do mundo, amigo de tudo aquilo que desagrada a Deus. Você sabe por que Jesus orou por nós? Jesus orou por nós porque Jesus diz ao Pai assim: olha, Pai, eu vou orar pela minha igreja. A minha igreja, ela é diferenciada. A minha igreja não se casa com o mundo. A igreja não se convenia com o mundo. A igreja não se mistura com o mundo. O mundo oferece as suas propostas. O mundo oferece os seus pratos. O mundo oferece tudo aquilo que é agradável, mas a igreja não vai aceitar.
Então, quando alguém oferece algo e é rejeitado aquilo que foi oferecido, esse alguém que ofereceu geralmente vai ficar ou triste, ou vai ficar magoado, ou vai ficar muito irado. E o mundo vai oferecer oportunidades para a igreja, Pai. O mundo vai oferecer chances para a igreja pecar, Pai. Mas a minha igreja não vai aceitar essas chances. E o mundo vai odiar a minha igreja. Porque eu lhes dei a minha palavra, Pai. Eu dei a palavra para a igreja. E o mundo odiou a igreja. O mundo odiou os servos do Senhor. Ó, meu Pai. Mas mesmo o mundo odiando o povo, que é o povo de Deus, o povo do Senhor, que é o meu povo. Mesmo eles estando nessa situação perigosa, nessa situação sendo odiados pelo mundo, perseguidos pelo mundo, eu te peço, Senhor, não que o Senhor tire eles do mundo, mas que livre eles do mal que existe no mundo, meu Pai. Livre e proteja, porque a minha igreja é diferente, meu Pai. Com isso aqui, eu não estou querendo dizer para você ser odiado pelo mundo, porque você é alguém que tem a língua ríspida e tem a resposta na ponta da língua, ou que você é contendor, ou como nós chamamos mesmo, ou você é contendeiro e vive fazendo contendas e daí o mundo inteiro te odeia. Não é por esse aspecto que nós seríamos odiados, não. Ah, eu sou crente, eu sou odiado, mas daí você se comprar e não pagar, você vai ser odiado mesmo, você vai para o SPC, e se brincar você vai até para a cadeia. Ah, eu sou odiado por causa dos hinos que eu escuto. Chega lá na tua casa, você coloca o volume do rádio no último volume, você vai ser odiado mesmo. E tem que arrancar o teu rádio da tua mão, porque é a mesma coisa de arrancar o pirulito da mão de uma criança manhosa. Ah, eu sou odiado. Por que você é odiado? Ah, eu sou odiado por causa da minha pressa, que eu venho para a igreja buscar Deus. Claro, anda fazendo racha, passando no sinal vermelho, aí vai ser odiado mesmo. E não é por esse aspecto. O Senhor Jesus está revelando que a igreja seria odiada por causa da sua palavra. Você sabe o que é ser odiado por causa da palavra? É porque alguém te convidaria para o adultério e você não iria praticar o adultério. Alguém te convidaria para fazer prática suja, suborno, ou até mesmo práticas espúrias, pecaminosas, e você não aceita. Você não aceita engano, você não aceita falsidade, você não aceita hipocrisia, daí vão te perseguir. Isso sim, e até vou dizer para a igreja, quem perece, porque mesmo sendo crente, vai para a cadeia porque é ladrão, ou compactuou com o tráfico de drogas, ou alguém que é crente e faz as coisas tudo errada, e acaba sendo até mesmo autuado pela justiça. Isso não tem nada a ver com o sofrimento do evangelho. Agora você que trabalha de dia e de noite, com as mãos calejadas, derramando as suas lágrimas, perseguido porque é um crente fiel, porque lê a Bíblia, porque ora e porque jejua, é por você que Jesus orou, é porque o teu nome está escrito lá no céu, no livro da vida, é porque o teu nome está escrito na galeria daqueles que hão de herdar a salvação. Jesus orou por nós. Jesus orou por você. Jesus orou por nós, o versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ó Senhor Jesus, esse mundo está tão complicado, está tão deturpado, os valores se inverteram de tal forma que se torna insuportável, insustentável a minha permanência. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ou ainda, me arranque daqui Jesus, porque eu não quero mais viver nesse mundo. Por que eu não nasci na década de 1920? Por que eu não nasci na década de 1930, 40, 50? Por que eu já não morri? Por que eu já não saí da face dessa terra? Ah, meu Deus, por que eu não vivi na época antes da Revolução Industrial? Ah, meu Deus, por que eu não vivi nos períodos dourados, nos períodos mais antigos, quando existia tanta simplicidade, até quando as pessoas católicas, mesmo as mulheres católicas, se vestiam mais de forma comportada e de forma mais honesta que muitas crentes? Por que eu não vivi naquela época? Por que eu tenho que viver nesta época de bagunça, nessa época que falta compromisso com Deus, falta compromisso com a oração, falta compromisso com a palavra, falta compromisso com a santidade, falta compromisso com a igreja, falta compromisso com tudo, falta compromisso até com a civilidade, com o civismo? Por que eu tenho que viver nesta época? Me arranca deste mundo, Jesus. Eu não quero mais. Nós vamos encontrar principalmente dois homens que pediram para Deus lhe conceder a morte.
Jonas e Elias. Jonas e Elias pediram a morte. Mas se você pensa que Jonas recebeu a morte porque ele pediu, está enganado. Deus não concedeu a morte para Jonas. Deus deu um enigma para ele que ficou mais vergonhoso ainda para o caráter dele. Elias pediu a morte. Deus não lhe concedeu a morte imediatamente. Não lhe concedeu, não. Deus lançou em rosto a sua covardia. Deus lançou em rosto o seu medo de enfrentar o mundo. O mundo lá em Nínive, na época de Jonas, era hostil, era perigoso, era tenebroso, era pecaminoso, pagão, altamente depravado também. 120 almas vivendo pecado, transgressão, iniquidade, até os animais pagariam o preço. Nos tempos de Elias, Elias chegou a dizer, quando ele observa o panorama moral da região de Israel, de Jezreel, ele mesmo diz, só eu fiquei. Hoje ainda é possível encontrar pontos de luz espalhados por Curitiba e pelo mundo, porque ainda existem pessoas fiéis. No tempo de Elias ele não conseguia contemplar isso, ele chegou a dizer, só eu fiquei. Sendo perseguido por esta mulher com iniciativas despóticas, manda no marido, manda em Israel, manda em Jezreel, se brincar, manda em Jerusalém, manda no mundo inteiro, implantando a sua sensualidade governamental. Eu não aguento isso, eu vou fugir que essa mulher vai me matar. E tá tudo bem, principalmente em época da Copa do Mundo, aí você não perde um lance, né? Agora se você é crente fiel, aí é diferente. Aí as pessoas olham para você e você não está com a camisa verde e amarela, que você não é bobo nem nada, sabendo que o Brasil está em déficit, em crise, e crise moral, crise espiritual, crise existencial, crise financeira, e está lá a bobaiada tudo, Brasil, 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 e a conta bancária, ó, na miséria, o carro sem gasolina sempre na reserva, e quando tiver gasolina, a gasolina está a preço de ouro, e Brasil, 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 bandeirinha do Brasil, pelo amor de Deus. E se você não estiver com essas bandeirinhas, não tiver com a sua... Tem uns que colocam até aparelho no dente, aquele aparelho ortodôntico, nas cores verde e amarelo. Até o sorriso dele é verde e amarelo, pelo amor de Jesus Cristo. Crente que não tem vontade, não tem coragem de dar um glória a Deus dentro da igreja, a hora que o Brasil faz um gol, ele gol! Vai se converter, rapaz! Vai se converter, rebelde! Só tem um detalhe: se você não for assim, se você não torcer por... Não é igual eu fui cortar o cabelo, rapaz, você não é brasileiro, não. Você que corta, você que faça caminho de rato no meu cabelo por causa desse maldito jogo do Brasil, para você ver, eu não vou pagar nada. Pode-se até fazer de conta que não tem nada acontecendo. Pode-se fazer de conta. Faça, isso mesmo. Seja egoísta. Pense somente hoje, só em você. E se esqueça das gerações futuras. Que estrutura nós estamos deixando para filhos, para netos e para as próximas, a posteridade que está vindo aí com essa bagunça toda aí. Eu sei que tem ouvinte que está me escutando até no rádio agora, e se a carapuça serviu para você, pode pegar, pode receber aí. Estou dizendo isso aqui agora, eu vou explicar por quê. Porque se você não for desse jeito, se você não torcer para o Brasil, se você não contar piada, se você não for mentiroso, se você não cobiçar mulheres mal vestidas, vão dizer que você é um ET. Que você é um extraterrestre. E tem crente que diz, o quê? Você está me chamando de ET? Eu vou te processar. Eu não sou ET. É claro que não é. Graças a Deus, pela graça de Deus, eu sou ET. Eu sou extraterrestre. Eu vou te explicar o que significa extraterrestre. Extraterrestre significa fora da terra. Graças a Deus eu estou neste mundo de passagem, mas eu não sou daqui, sou extraterrestre sim. A minha pátria é o céu, eu sou do céu, eles não são do mundo mesmo. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus?
Ah, pastor, eu sou do mundo porque meu carro é daqui. Eu comprei meu apartamento do programa Minha Casa Custa Minha Vida. E meu carro que eu comprei para mim pagar em 300 vezes. Ô irmão, pelo amor de Deus, se Jesus voltar, te arrebatar lá para a glória, você vai subir num carro de fogo. Deixa teu carro aí com o anticristo que assuma o resto das prestações aí. Esquenta a cabeça não. O negócio é você ter o teu nome escrito lá no céu, no livro da vida. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo não. Vai dando glória a Deus aí, porque o teu lugar não é aqui não. Não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Pilatos chega para Jesus, porque ele pensa que ele é o poderoso, que ele pode canetear, né? Amém, irmão? Escuta. Ele pensa, eu posso canetear, eu posso fazer, posso acontecer, eu mato e frito. Oh, o senhor não vai falar nada não, o senhor só está em silêncio aí, não vai se defender? O senhor não sabe que eu tenho poder para te condenar e tenho poder para te soltar? Jesus fala aí, rapaz, poder nenhum você teria se de cima não te fosse dado. Você quer saber mais uma? O meu reino não é desse mundo, senão os meus soldados, as minhas legiões de defesa já estariam aqui para me proteger. E o coitado do Pilatos que não sabe que só um anjo na batalha contra Senaqueribe, um só, destruiu 185 mil soldados, um anjo só. Imagine se Jesus convoca uma legião, não ia dar nem para o começo o coitado do exército do Império Romano inteiro. Tá explicado. Jesus não é desse mundo. Jesus não é desse mundo, ele não cobiçou esse mundo, ele que podia. Porque dele é o ouro, dele é a prata, Salmo 24, de Deus é a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Jesus entendia dessa maneira, eu não sou desse mundo. Porque quando você é de alguma coisa, você pertence àquilo. Quando Jesus diz, eu não sou desse mundo, ele está dizendo assim, ó, o mundo não me comprou, o mundo não pagou preço por mim, ou seja, não foi o mundo que me criou, eu não sou produto do meio, pelo contrário, eu é que criei o mundo. Eu não sou deste mundo. E você diz assim, mas eu sou desse mundo. Eu nasci da minha mãe é desse mundo. Eu sou desse mundo, sim. Você não é desse mundo. Eu vou te explicar por que você não é desse mundo. Você não é deste mundo porque este mundo não estava nem aí com a tua situação pecaminosa e de separação com a santidade de Deus. O mundo não estava nem aí se você estava jogado nas drogas, na prostituição, jogado no adultério, na fornicação, no engano, na mentira, na falsidade, na hipocrisia. O mundo não estava nem aí. O mundo passava por você, não te dava R$1, não te dava 1 centavo. Pelo contrário, o mundo até cuspiria, olhando para você pela tua baixeza financeira ou ainda pela tua situação catastrófica. Não estava nem aí com você. E se alguém que não estava nem aí com você vem dizer que te manda, ou que você é do mundo, que você pertence ao mundo, agora eu vou contar o outro lado. O Senhor Jesus olhou você lá jogado, doente, cheio de jaga, cheio de lepra, cheio de doença, cheio de tristeza, cheio de depressão, e falou, eu me interesso por esta alma. Está doente, eu vou curar. Está morta, eu vou dar viva. Está doente, está triste, eu vou dar alegria. Eu vou derramar meu sangue por ela. Esta alma não é do mundo, esta alma é minha! Esta alma é minha! É por isso que eu digo que você não é do mundo. Pastor, se eu não sou do mundo, eu sou de quem? Você é de Deus. Se você não é do mundo, você é de Deus. Pastor, o que isso muda na minha vida? Isso muda muita coisa. Por que muda? Eu tenho essa caneta, e suponhamos que essa caneta, ela tem a base ou a tampa de ouro, e ela me pertence. Eu vou cuidar dessa caneta, porque ela é minha, ela me pertence, eu vou cuidar dela. Eu tenho muitos motivos para mim cuidar dessa caneta, porque ela é minha. Quando você é de Deus, quando você pertence a Deus, Deus vai cuidar de você. E quando eu falo Deus, eu não estou falando de Bill Gates, não estou falando de Donald Trump, não estou falando da família Bush, não estou falando da família Rockefeller, Rothschild, não estou falando dos judeus poderosos que mandam no mundo, não, senhores. Porque são comedores de arroz e feijão que hoje nascem e amanhã morrem. Quando estou dizendo que você pertence a Deus e que você é de Deus, que você não é do mundo, é que eu estou falando do Deus poderoso, Criador do céu e da terra. E se você é dele, ele não vai deixar ninguém tocar em você.
Ele vai proteger você, Ele vai guardar você, Ele vai cuidar de você. Levanta a sua mão e diga: eu não sou do mundo. Eu sou de Jesus.